Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com você, que ela esteja na sua vida, e a gente possa nessa noite conversar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. E eu quero retomar aqui o tema que iniciou essa nosso diálogo, essa nossa conversa, os 5 solas, né? Que são a base daquilo que nós cremos em relação à salvação. Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Dei Gloria. Hoje nós vamos falar do segundo sola. Nós vamos falar a respeito do Solus Christus, ou somente Cristo. Por que somente Cristo? Eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, e que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Esse nome é o nome de Jesus, o nome de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a propiciação pelos nossos pecados diante de Deus. Ele é o único intercessor diante dos homens. E eu gostaria nessa noite de começar esse diálogo a respeito do Solus Christus, ou somente Jesus. Eu gostaria de trazer alguns pontos para nós podermos refletir essa noite. E eu peço já que você não passe de qualquer forma somente assistindo, mas que você comente, não somente dizendo legal, parabéns ou qualquer coisa desse tipo, mas que você coloque sua impressão, o que você pensa, o que você acha, como você está entendendo toda essa situação, qual é o seu ponto de vista, se você concorda ou discorda. Amém? Que Deus o abençoe. Primeiro ponto que eu queria trazer é: Cristo é o principal assunto das Escrituras. Se nós formos verificar, o primeiro sola falava das Escrituras como a base de tudo aquilo que nós devemos crer para a nossa salvação. As Escrituras mesmo dão testemunho a respeito de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 5, a palavra de Deus diz, palavras do próprio Senhor Jesus: Vocês buscam as Escrituras porque creem que lá existem palavras de vida eterna, mas são elas mesmas que testificam a respeito de mim. A própria Escritura dá testemunho de que o tema principal de toda a Bíblia, de todos os seus livros, no Novo e no Antigo Testamento, é a figura de Jesus. O segundo ponto é: Jesus é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Jesus nos diz no Evangelho de João de que ele e o Pai são somente um. Paulo vai nos falar que Deus e o Espírito, o Pai e o Espírito são um só. Jesus diz que o Espírito que ele enviaria tanto é o Espírito do Pai como é o Espírito dele mesmo, ou seja, o Espírito de Cristo. Então nós vemos aí a Trindade se formando. A Bíblia não usa essa palavra, em canto nenhum você vai encontrar a Trindade. Mas a Bíblia fala a respeito disso, nos temas, no desenvolvimento das ideias. Jesus Cristo, ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Jesus também é Deus e homem ao mesmo tempo. A Bíblia nos fala em Colossenses capítulo 2, dizendo que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Habita corporalmente a divindade. Ou seja, em um corpo. João vai nos falar no capítulo 5 da sua primeira carta, dizendo que esse corpo é de carne. Não é um corpo espiritual. Não foi uma alma que se fez, que se materializou. Não. Ele nasceu como um homem. Uma natureza de homem. Amém? O outro ponto que eu quero falar é: Jesus foi completamente justo e santo. E é essa justiça que Deus coloca sobre a vida daqueles que creem para a sua justificação. Justificação é um ato legal, onde Deus declara alguém justo. Deus nos declara justos não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez e por aquilo que Cristo foi. Perfeitamente justo, o único sem pecado sobre a face da terra. Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Não existe outro caminho. Ele diz mesmo: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Nós precisamos receber esse conhecimento de quem Jesus é, para que nós possamos então nos posicionarmos. Em que Jesus nós cremos? Um Jesus que foi somente mestre? Um Jesus que deu boas práticas de ética, de moral?
que falou somente a respeito de amor, ou ele é mais do que isso? Eu creio que Cristo é mais do que isso. Ele não é somente um mestre, mas ele é o meu Deus e o meu Salvador. Eu espero que, sinceramente, você reflita nessa palavra, que ela toque o seu coração, que ela mude e transforme a forma como você se relaciona com Cristo, porque você não está se relacionando com mais um homem, mas com o próprio Deus, que se fez homem, morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados e para a nossa justificação. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você descubra toda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, que você chegue ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, porque à medida que nós o conhecemos, não há como não nos apaixonarmos, não há como não vivermos amando a esse Deus que se fez homem por nós, que decidiu sofrer, que abriu mão de tudo aquilo que ele possuía para poder se fazer e assumir a forma de servo. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Deus, em nome do Senhor Jesus, necessitamos da tua revelação, pois sem ela não conseguiremos descobrir toda a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é toda a verdade. Ele é a verdade e a vida. Nós precisamos dele. Portanto, Senhor Deus, gera em nós conhecimento de quem Cristo é. Gera em nós compromisso com esta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desce sobre nós o teu poder, a tua unção e nos capacita, Senhor Deus, a vivermos para Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e fique na paz do Senhor.